O convite à oração transformadora. Antes de nos aproximarmos em oração, precisamos primeiro aquietar o coração e abrir espaço para que a palavra de Deus fale profundamente conosco. Muitas vezes, corremos pelo dia a dia sem parar para refletir sobre nossa vida espiritual. A Bíblia nos ensina que a confissão e a oração não são meros rituais vazios, mas caminhos de cura, libertação e transformação interior. Quando confessamos nossas falhas uns aos outros, não estamos apenas compartilhando nossas dores, mas permitindo que a luz de Deus alcance lugares ocultos em nosso coração. A coragem de expor nossas limitações e fragilidades espirituais é, na verdade, um sinal de força e maturidade, pois reconhecemos nossa dependência do Senhor. Vivemos em um mundo que nos pressiona a aparentar perfeição, a esconder erros e vulnerabilidades. No entanto, Deus nos chama para a transparência e a autenticidade. Somente quando trazemos nossas feridas à luz, compartilhando-as em comunhão com outros irmãos de fé, é que podemos experimentar a verdadeira cura. A confissão mútua gera vínculos de confiança, fortalece a comunidade e cria espaço para a intervenção da graça divina. Nossas fraquezas, quando entregues nas mãos de Deus e de irmãos sinceros, deixam de ser fontes de vergonha e tornam-se oportunidades de crescimento espiritual. Outro elemento essencial é a oração intercessória. Orar pelos outros vai além de um ato de devoção pessoal. É um gesto de amor que transcende barreiras, demonstra empatia e carrega os fardos do próximo diante do trono da graça. Quando intercedemos, tornamo-nos instrumentos de Deus, permitindo que sua presença transforme vidas, cure feridas e restaure corações. Essa oração fortalece a fé coletiva, cria proteção espiritual e manifesta o poder do céu em nossa realidade cotidiana. Devemos compreender que a verdadeira justiça diante de Deus não é sobre perfeição absoluta, mas sobre estar em relacionamento correto com Ele. Ser justo é viver em submissão ao Espírito Santo, buscar santidade e alinhar nosso interior à vontade de Deus. Justiça não se mede pelo desempenho externo, mas pelo compromisso sincero de obedecer e confiar no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Ao orarmos, nossas palavras devem refletir a sinceridade do nosso coração, não a tentativa de impressionar. A persistência é fundamental. Mesmo quando a resposta parece tardar ou o céu parece silencioso, a fé nos sustenta. Orar continuamente é manter a conexão viva com Deus, permitindo que Ele nos guie, fortaleça e transforme. Portanto, este ensino nos convida a uma vida de transparência, oração profunda e busca pela justiça divina. Confessar, interceder e perseverar na oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também fortalece nossa comunidade e nos permite experimentar sua presença de forma real e poderosa. Esta é a essência de uma vida espiritual saudável, onde o coração se abre à cura, à fé e ao amor divino. O poder da oração persistente e sincera. A oração é muito mais do que palavras repetidas. Ela é a expressão viva de um coração que busca a presença de Deus. Quando nos aproximamos do Senhor, não devemos tratar a oração como uma obrigação ou um simples ritual religioso. Ela é, na verdade, uma ponte entre o humano e o divino, um canal de comunicação que nos conecta à fonte da vida, da força e da sabedoria. A Bíblia nos instrui a orar sem cessar, não porque Deus precise ser lembrado de algo, mas porque precisamos constantemente renovar nossa fé, nossa confiança e nosso alinhamento espiritual. Orar persistentemente nos ensina paciência, humildade e dependência de Deus, qualidades que moldam nosso caráter e fortalecem nossa caminhada. Muitas vezes, o desafio está em continuar orando quando a resposta não vem imediatamente. Há momentos em que parece que o céu está silencioso, que nossas súplicas não alcançam a atenção de Deus. Porém, é exatamente nesses momentos que a fé se prova verdadeira. Persistir na oração é reconhecer que Deus trabalha de maneira soberana, muitas vezes de formas que não conseguimos compreender. É permanecer firme na esperança, mesmo quando os resultados são invisíveis ou tardios. A oração persistente não apenas fortalece nossa relação com Deus, mas também nos transforma internamente, moldando nossa paciência, confiança e serenidade diante das dificuldades. Outro aspecto vital da oração é a sinceridade. Orar de forma verdadeira significa expor a alma diante do Senhor, sem máscaras, sem pretensões, sem medo de parecer fraco. Deus não se impressiona com palavras rebuscadas ou discursos elaborados. Ele observa o coração, a disposição interna, a autenticidade da entrega. Quando oramos com sinceridade,
Permitimos que Ele nos encontre onde realmente estamos, nas nossas fraquezas, dúvidas, dores e lutas. Essa honestidade abre espaço para a intervenção divina e para a transformação de nossas emoções e pensamentos. A intercessão pelos outros também é uma dimensão poderosa da oração. Orar por alguém é carregar o peso do próximo diante de Deus. É demonstrar amor prático, compaixão genuína e comprometimento com a vida espiritual da comunidade. Quando levamos os outros ao Senhor em oração, criamos uma rede de proteção espiritual, fortalecemos laços de fé e experimentamos a alegria de participar do movimento da graça divina na vida de alguém. A Bíblia nos mostra que há poder na oração coletiva, que a união de corações sinceros diante de Deus gera resultados visíveis e milagrosos, mesmo em situações aparentemente impossíveis. A combinação de persistência, sinceridade e intercessão forma a base de uma vida de oração poderosa. Não se trata de quantidade, mas de qualidade, de profundidade e de entrega. A oração transforma a nossa perspectiva, fortalece o espírito e nos aproxima do propósito de Deus. Quando cultivamos esses elementos, nossos pedidos não são apenas palavras lançadas ao vento, mas forças espirituais capazes de provocar mudanças, curar feridas e abrir portas que só a mão de Deus pode abrir. Portanto, ao praticar uma oração verdadeira, persistente e intercessora, estamos seguindo o caminho de fé, amor e transformação que Deus nos propõe. Cada momento de oração sincera é um passo em direção à maturidade espiritual, à intimidade com o Senhor e à manifestação do seu poder em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. A oração deixa de ser rotina e torna-se estilo de vida, um reflexo da fé que move montanhas e renova corações. A alegria do Senhor como fonte de força. A alegria do Senhor não é uma emoção passageira ou um sentimento que depende das circunstâncias ao nosso redor. É uma força profunda que se enraiza no coração de quem confia plenamente em Deus. Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios, dores e situações que parecem impossíveis de superar. Nessas horas, a tendência natural é permitir que a tristeza, a ansiedade ou o desânimo dominem nosso espírito. Porém, a Bíblia nos lembra que a verdadeira força não vem de soluções humanas, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. A alegria do Senhor torna-se, assim, um alicerce inabalável, capaz de sustentar-nos mesmo nos momentos mais difíceis. Quando cultivamos essa alegria, aprendemos a manter o coração firme e esperançoso, independentemente de tempestades externas. É importante compreender que essa alegria não se baseia em ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está conosco cuidando, orientando e suprindo nossas necessidades. Podemos chorar, sentir dor ou enfrentar perdas, mas a alegria do Senhor nos permite permanecer de pé, confiantes de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Essa alegria transforma nossa perspectiva. Enxergamos cada dificuldade como oportunidade de crescimento e cada desafio como uma chance de experimentar a fidelidade divina de maneira prática. Outro ponto essencial é que a alegria do Senhor fortalece nosso espírito para orar com fé e perseverança. Quando estamos imersos em preocupações, é fácil permitir que nossos pensamentos se dispersem e que o medo assuma o controle. Mas quando nos apegamos à alegria que vem de Deus, nossos corações se enchem de coragem, confiança e determinação. A oração deixa de ser apenas uma prática religiosa e torna-se um ato de intimidade, de confiança e de conexão verdadeira com o Criador. A alegria do Senhor nos motiva a levantar nossas mãos e corações, sabendo que Ele ouve, vê e responde segundo a sua perfeita vontade. Essa alegria também impacta as pessoas ao nosso redor. Um coração cheio da alegria divina irradia paz, esperança e amor. Nossas palavras e atitudes se tornam fontes de encorajamento para aqueles que enfrentam lutas semelhantes. A fé prática se manifesta não apenas na oração individual, mas também no testemunho de uma vida transformada, onde a alegria não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus. Essa luz espiritual ilumina caminhos escuros, abre portas fechadas e fortalece os fracos. Além disso, a alegria do Senhor nos conecta à confiança no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, soluções rápidas e sinais visíveis de intervenção divina. No entanto, a alegria verdadeira se fundamenta em uma fé que espera pacientemente, sabendo que Deus trabalha mesmo quando tudo parece parado. Esse tipo de espera ativa, em que continuamos firmes na oração e na entrega,
nos prepara para experimentar a renovação espiritual e o crescimento pessoal que só Ele pode proporcionar. Portanto, a alegria do Senhor não é apenas um sentimento. É uma força que nos sustenta, uma luz que nos guia, uma proteção contra o desânimo e um convite à perseverança na fé. Ao praticar a oração com sinceridade, persistência e intercessão, e ao nos enraizar na alegria do Senhor, fortalecemos nosso espírito, transformamos nossa perspectiva e nos tornamos canais de bênção para outros. A alegria de Deus nos dá força para continuar, esperança para perseverar e fé para acreditar no impossível. A persistência na oração e o poder da fé. A oração é mais do que palavras repetidas ou rituais mecânicos. É a conexão viva entre o coração humano e o coração de Deus. Muitas vezes, enfrentamos momentos em que sentimos que nossas orações não têm efeito, que o céu está em silêncio e que nossas súplicas parecem não chegar ao trono de Deus. É justamente nesses momentos que a persistência se torna essencial. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, não para lembrar a Deus de nossas necessidades, mas para manter nosso espírito alinhado com a sua vontade, cultivando uma fé viva e ativa. A persistência na oração nos fortalece internamente e nos mantém firmes, mesmo diante das adversidades. Persistir na oração também significa confiar na soberania de Deus. Nem sempre compreendemos seus caminhos ou o tempo de suas respostas, mas a fé exige que continuemos buscando, mesmo quando a lógica humana sugere desistência. É nessa entrega constante que nossa confiança se solidifica. A perseverança não é apenas um esforço humano, mas um ato de dependência do Espírito Santo que nos guia, conforta e capacita a permanecer firmes. Quando oramos persistentemente, nossa fé se torna um testemunho visível de que não somos guiados por circunstâncias, mas pela confiança no caráter imutável de Deus. Além disso, a oração persistente nos transforma internamente. Ela purifica nosso coração, fortalece nossa mente e nos aproxima da santidade. Cada momento de entrega e intercessão nos molda, ensinando-nos a paciência, a humildade e a empatia. Orar pelos outros, mesmo quando não vemos resultados imediatos, desenvolve um espírito de amor altruísta e intercessor. A Bíblia nos mostra que carregar os fardos uns dos outros diante de Deus não apenas traz cura e libertação, mas também cria laços espirituais que fortalecem a comunidade de fé. A fé, quando combinada com a persistência na oração, libera o poder de Deus em nossas vidas. Ela nos capacita a enfrentar medos, superar obstáculos e caminhar com confiança em meio às incertezas. A fé verdadeira não é a ausência de dificuldade, mas a certeza de que Deus está conosco e trabalha em todas as situações para nosso bem, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. A fé sustentada pela oração nos mantém de pé, firmes e corajosos. Outro aspecto crucial da persistência é a expectativa de resposta. Orar não é apenas falar, mas também escutar. Muitas vezes Deus responde de maneiras inesperadas ou nos dá sabedoria para compreender melhor nossas próprias necessidades e limitações. A paciência e a abertura para ouvir sua voz tornam a oração uma experiência transformadora, permitindo que o Espírito Santo nos conduza de acordo com a vontade divina. É na espera ativa, na oração contínua e na fé inabalável que percebemos o verdadeiro impacto espiritual da intercessão. Finalmente, a persistência na oração nos leva a um relacionamento mais íntimo com Deus. A constância e sinceridade nos aproximam do Criador, nos permitem experimentar sua presença de maneira profunda e nos transformam em canais de bênção. Orar com frequência, fervor e sinceridade fortalece não apenas a nossa vida espiritual, mas também nos capacita a influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. É através dessa prática que descobrimos que a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma ferramenta poderosa de transformação, cura e fortalecimento, tanto pessoal quanto comunitário. A alegria do Senhor como fortaleza. A Bíblia nos lembra, em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Este princípio é profundo e transformador, especialmente quando enfrentamos momentos de dor, cansaço ou decepção. Muitas vezes buscamos forças em fontes temporárias, conforto em amigos, distrações, conquistas materiais, mas a verdadeira força, a que sustenta a alma, vem da alegria que somente Deus oferece. Esta alegria não depende das circunstâncias. Ela é enraizada na presença de Deus
em seu amor imutável e na certeza de que Ele cumpre suas promessas. Experimentar a alegria do Senhor exige, antes de tudo, escolha. É escolher confiar mesmo quando tudo parece incerto. É decidir louvar mesmo quando os problemas se acumulam. É permanecer grato mesmo quando a vida não segue o plano que imaginamos. A alegria do Senhor nos fortalece porque nos conecta com a fonte de toda a esperança, permitindo que caminhemos com coragem e confiança, mesmo diante das adversidades. É uma força silenciosa, mas poderosa, que renova a mente e fortalece o espírito. Quando oramos com alegria, nossos pedidos não se limitam a uma lista de necessidades. Eles se tornam uma expressão de fé e gratidão, um ato que revela nossa dependência e confiança em Deus. A alegria do Senhor transforma nossas orações, tornando-as mais intensas e significativas. Ela nos ajuda a perceber que, mesmo quando enfrentamos desafios, Deus está operando de maneiras que nem sempre conseguimos enxergar. Esta alegria é um lembrete constante de que nunca estamos sozinhos. Nossa esperança está firmada em Cristo. Além disso, a alegria do Senhor é contagiosa. Um coração que encontra alegria em Deus transmite esperança e ânimo para aqueles ao redor. Ela ilumina relacionamentos, fortalece famílias e fortalece a comunidade de fé. Quando demonstramos essa alegria, testemunhamos a presença de Deus na vida cotidiana e outros são inspirados a buscar a mesma fonte de força e alegria. É uma energia espiritual que não se esgota, que se renova diariamente e que se multiplica quando compartilhada com amor. A alegria do Senhor também nos dá resiliência. Mesmo nos momentos de perda, fracasso ou dor, ela nos permite permanecer firmes. Ela nos ajuda a levantar quando caímos, a continuar quando sentimos vontade de desistir, a confiar quando tudo parece perdido. Esta alegria é ancorada na fé de que Deus está no controle, que Ele vê cada detalhe de nossas vidas e que Sua mão poderosa age em nosso favor. É a certeza de que, mesmo em meio à tempestade, estamos seguros em Seus braços. Por fim, a alegria do Senhor nos aproxima dele. Ela cria um ciclo de força, confiança e adoração. Quanto mais experimentamos esta alegria, mais desejamos buscar a presença de Deus, mais profundamente nos rendemos à Sua vontade e mais plenamente confiamos em seu plano. É uma alegria que transcende sentimentos temporários e se torna um estado permanente de espírito, fundamentado na verdade eterna do amor de Deus. Em resumo, cultivar a alegria do Senhor é essencial para uma vida de oração eficaz, fé inabalável e perseverança espiritual. É a fonte de força que nos mantém firmes, alegres e esperançosos, mesmo nos dias mais difíceis, lembrando-nos sempre de que Deus é fiel e seu amor nunca falha. A persistência na oração. A Bíblia nos chama a perseverar na oração, sem desanimar, mesmo quando os resultados parecem tardios ou invisíveis. Em Lucas 18:1, Jesus nos ensina por meio da parábola da viúva persistente que devemos orar sempre e nunca desistir. A oração constante não é apenas um hábito religioso, mas uma expressão viva de fé, confiança e dependência de Deus. É reconhecer que, sem Ele, nada podemos fazer e que em Sua presença encontramos direção, conforto e poder para superar qualquer dificuldade. A persistência na oração revela nosso comprometimento com Deus. Orar uma única vez é fácil. Orar todos os dias, mesmo quando a vida parece pesada, exige dedicação, disciplina e entrega do coração. É nesse exercício de fé que nosso relacionamento com o Senhor se aprofunda. Cada oração sincera fortalece nossa alma, ensina-nos paciência e molda nosso caráter, transformando-nos à imagem de Cristo. A persistência nos permite crescer espiritualmente, compreendendo que as respostas de Deus podem vir de maneiras inesperadas e em tempos perfeitos, nunca fora de sua soberania. Além disso, a oração persistente nos protege da ansiedade. Filipenses 4, 6, 7 nos instrui a não nos inquietarmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. Quando praticamos essa disciplina, experimentamos a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando nosso coração e mente em Cristo Jesus. A persistência não significa repetir palavras sem sentido, mas manter o coração aberto e dependente de Deus, confiando que Ele está atento a cada detalhe de nossa vida. A oração contínua também nos ensina humildade. Reconhecer nossa limitação e a soberania de Deus nos ajuda a abandonar o orgulho e o desejo de controlar tudo. Orar persistentemente é admitir: Senhor, preciso de Ti, não consigo sozinho. É um ato de rendição diária que,
aprofunda nossa intimidade com Deus, revelando nosso verdadeiro estado diante dele e fortalecendo nossa fé. Quando perseveramos, nossos pedidos não são apenas atos individuais, mas atos de intercessão que abençoam outros. Orar pelos irmãos, amigos, familiares e pela comunidade é uma demonstração de amor e compaixão, refletindo o caráter de Cristo. A intercessão constante nos conecta à obra de Deus no mundo, permitindo que sejamos instrumentos de transformação, paz e esperança. A persistência na oração também fortalece nossa resistência espiritual. Nos momentos de tentação, dúvida ou frustração, a oração contínua nos ancora em Deus, nos lembrando que Ele é nossa rocha firme e refúgio seguro. Quanto mais permanecemos em comunhão com Ele, mais fortalecidos nos tornamos contra as forças que buscam nos desanimar, nos afastar ou enfraquecer. Em resumo, a oração persistente não é apenas falar com Deus, é viver em sua presença diariamente, com confiança, gratidão e humildade. É cultivar uma fé que não se abala diante das dificuldades, mas que cresce, floresce e se renova a cada dia, lembrando-nos sempre de que Deus é fiel, justo e poderoso para responder a cada clamor. A alegria do Senhor como força. A Bíblia nos lembra que a verdadeira força não vem do mundo, de recursos humanos ou de nossa própria capacidade, mas da presença de Deus em nossa vida. Neemias 8:10 declara: "Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Este versículo nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, tribulações e momentos de desgaste, a alegria que provém de Deus nos sustenta, nos levanta e nos dá coragem para continuar. Essa alegria não depende de circunstâncias externas. É um estado de espírito que se ancora na certeza de que Deus está conosco, nos ama e cuida de cada detalhe de nossa vida. Podemos enfrentar problemas financeiros, conflitos familiares, enfermidades ou frustrações, mas ainda assim experimentar uma alegria profunda, porque sabemos que nossa esperança está em Cristo. A alegria do Senhor nos dá energia para persistir, esperança para caminhar e paz para permanecer firmes. Independentemente da situação, a oração desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando oramos, entregamos nossas preocupações, ansiedades e medos nas mãos de Deus. Ao fazer isso, permitimos que sua alegria preencha nossos corações, substituindo o desânimo, a tristeza e o cansaço. Orar com fé, mesmo quando não sentimos vontade, nos conecta ao poder de Deus e nos dá força para continuar lutando, amando, servindo e vivendo em obediência. Isaías 40:31 complementa essa verdade. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus é um ato de fé ativa, um exercício de confiança em sua soberania e bondade. Durante o período de espera, Deus trabalha em nosso interior, fortalecendo nossa fé, ajustando nossos caminhos e preparando-nos para o que está por vir. A alegria do Senhor se manifesta exatamente nesse processo, transformando nosso coração, renovando nossas forças e nos preparando para vencer os desafios da vida. Além disso, a alegria do Senhor nos permite refletir sua luz para os outros. Quando permanecemos alegres e confiantes em Deus, mesmo em meio às provações, tornamo-nos testemunhas vivas do seu amor e cuidado. Nossa alegria inspira fé, esperança e coragem em quem nos observa, tornando-nos instrumentos de edificação, encorajamento e consolação para aqueles ao nosso redor. A alegria do Senhor também nos fortalece espiritualmente, permitindo que enfrentemos as tentações, provações e ataques do inimigo com confiança. Uma vida marcada pela presença de Deus é uma vida protegida, nutrida e guiada por sua sabedoria. Cada oração sincera, cada momento de entrega e cada ato de fé contribuem para que essa alegria cresça, se fortaleça e se torne um alicerce inabalável em nossas vidas. Portanto, viver na alegria do Senhor não é apenas uma escolha emocional, mas uma decisão espiritual. É permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É confiar que Deus é fiel, justo e poderoso, capaz de transformar nossas circunstâncias e nos fortalecer de dentro para fora. Quando oramos, esperamos e nos rendemos a Ele. Encontramos a verdadeira força, que nos sustenta, nos eleva e nos capacita a caminhar com confiança, fé e esperança.